Enquanto o mundo lá fora começa a se apagar, existe algo silencioso dentro de você que continua acordado. Uma parte profunda, uma parte antiga, uma parte que observa, absorve e permanece. Durante o dia, a mente luta contra muitas vozes. Vozes de cobrança, vozes de pressa, vozes de comparação, vozes de medo, vozes que dizem que ainda falta muito, que talvez seja tarde, que talvez você não consiga, que talvez a riqueza pertença apenas a outras pessoas. Mas, agora, tudo isso pode começar a ficar distante. Não porque os desafios desapareceram, não porque a vida ficou fácil de repente, mas porque você está entrando em um estado diferente. Um estado em que a mente desacelera, um estado em que o corpo repousa, um estado em que o subconsciente começa a receber nova direção. Esta noite não precisa ser apenas mais uma noite. Este momento antes do sono pode se tornar um ponto de virada silencioso. Um instante íntimo em que você deixa de alimentar pensamentos que enfraquecem sua fé e começa a entregar à mente ideias mais fortes, mais nobres, mais prósperas. Porque a mente nunca fica vazia. Quando você não escolhe o que plantar dentro dela, o mundo escolhe por você. E o mundo, quase sempre, tenta plantar medo. Medo de faltar, medo de perder, medo de tentar, medo de ser julgado, medo de não ser suficiente. Mas nesta noite, você não está aqui para alimentar o medo. Você está aqui para conduzir a sua mente de volta ao seu próprio domínio. Para lembrar, com calma e profundidade, que a riqueza começa muito antes de aparecer nas mãos. Ela começa como pensamento, começa como imagem interna. Começa como uma ideia repetida com tanta convicção que a mente passa a tratá-la como verdade. Antes de existir no mundo exterior, a riqueza precisa nascer dentro da consciência. Antes de aparecerem decisões, oportunidades, negócios, disciplina e prosperidade material, ela precisa surgir como uma semente invisível no pensamento dominante. Napoleon Hill ensinava que a mente humana se move na direção daquilo que ocupa seu centro com mais força. Aquilo que você pensa repetidamente, sente profundamente e aceita como possível começa a influenciar sua atitude, suas escolhas, sua energia, sua persistência e a maneira como você enxerga o mundo. Uma pessoa que pensa todos os dias em escassez começa a procurar provas de escassez. Uma pessoa que pensa todos os dias em fracasso começa a agir como alguém que já perdeu antes mesmo de começar. Uma pessoa que dorme revivendo seus medos acorda carregando os mesmos limites. Mas uma mente que aprende a repousar sobre pensamentos de riqueza, propósito, valor, disciplina e fé começa a mudar por dentro. E toda mudança verdadeira começa por dentro. Talvez o dia tenha sido pesado. Talvez você tenha enfrentado preocupações que ninguém viu. Talvez tenha carregado cobranças em silêncio. Talvez tenha olhado para sua vida financeira e sentido a distância entre onde está e onde deseja chegar. Mas esta noite não é para brigar com essa distância. É para começar a encurtá-la dentro da mente. Porque toda realidade que o ser humano constrói primeiro precisa ser tolerada pela imaginação. A mente precisa se acostumar com uma nova possibilidade antes que a vida consiga sustentá-la. Se a mente rejeita a prosperidade, você pode até encontrar oportunidades, mas não permanecerá nelas. Se a mente se sente indigna, você pode até receber mais, mas encontrará formas silenciosas de voltar ao antigo padrão. Se a mente foi treinada para esperar pouco, desconfiar do bem e repetir a escassez, então não basta desejar riqueza. É necessário reeducar o pensamento. É necessário ensinar a mente a habitar um novo ambiente interno. É necessário repetir ideias de poder com suavidade, até que elas deixem de parecer estranhas e comecem a parecer naturais. Por isso, nesta noite, você não precisa forçar nada. Não precisa lutar contra seus pensamentos. Não precisa vencer o mundo antes de dormir. Apenas permita que estas palavras entrem devagar. Permita que sua mente escute sem pressa. Permita que sua atenção se solte aos poucos do peso do dia. Porque existe uma sabedoria profunda no silêncio da noite. Quando o corpo desacelera, quando os olhos se fecham, quando as defesas da mente consciente começam a diminuir, o subconsciente se torna mais receptivo às ideias que você entrega a ele. E é nesse ponto que muitos perdem uma grande oportunidade. Muitos passam os últimos minutos antes de dormir, revivendo fracassos, repetindo conversas difíceis, imaginando problemas que ainda nem aconteceram, contando dívidas, lembrando erros, antecipando derrotas, dormindo com a mente cheia de imagens de limitação. E depois se perguntam por que acordam sem energia, sem clareza, sem fé, sem direção. Mas a mente apenas continua durante a noite o trabalho que recebeu antes do sono. Ela apenas processa o material que foi entregue a ela. Se você entrega medo, ela trabalha com medo.
Se você entrega dúvida, ela trabalha com dúvida. Se você entrega escassez, ela trabalha com escassez. Mas se você entrega uma ideia clara de prosperidade, um sentimento calmo de merecimento e uma visão de disciplina, algo começa a ser reorganizado em níveis mais profundos. Não como mágica, não como promessa vazia, mas como programação mental, como direção interna, como preparação, como uma mudança lenta e poderosa no solo invisível onde seus pensamentos criam raízes. A riqueza não começa quando o dinheiro chega. A riqueza começa quando a mente deixa de se identificar com a pobreza. A prosperidade não começa quando todas as condições externas ficam perfeitas. Ela começa quando você decide parar de permitir que o medo seja o comandante da sua vida. Existe uma diferença profunda entre desejar riqueza por desespero e construir uma mente rica com consciência. O desespero corre, a consciência constrói. O desespero se compara, a consciência se prepara. O desespero quer resultado sem transformação. A consciência entende que a pessoa capaz de sustentar uma nova vida precisa nascer antes dentro da mente. E essa pessoa começa a despertar em você, não de forma barulhenta, não com gritos, não com ansiedade, mas no silêncio, na repetição, na fé calma, na decisão de pensar diferente, noite após noite, até que o novo pensamento se torne familiar. Você não está apenas ouvindo palavras, você está oferecendo à sua mente novas referências. Está permitindo que o subconsciente escute uma linguagem diferente daquela que talvez tenha ouvido por anos. Talvez você tenha ouvido que dinheiro é sempre difícil. Talvez tenha ouvido que riqueza corrompe. Talvez tenha aprendido que prosperar é para poucos. Talvez tenha visto pessoas ao seu redor lutando tanto pela sobrevivência que sua mente passou a associar dinheiro com tensão, culpa, medo ou distância. Mas essas ideias não precisam continuar governando você. Uma crença repetida por muito tempo pode parecer destino, mas não é destino. É apenas uma programação antiga. E aquilo que foi programado pode ser reprogramado. Aquilo que foi aceito pode ser questionado. Aquilo que foi repetido pode ser substituído. Nesta noite, você começa a substituir o ruído da escassez pela linguagem da prosperidade. Comece a ensinar à sua mente que riqueza não é algo estranho. Riqueza é organização. Riqueza é valor. Riqueza é disciplina. Riqueza é pensamento claro. Riqueza é serviço bem entregue. Riqueza é persistência quando a maioria desiste. Riqueza é controle sobre os próprios impulsos. Riqueza é a capacidade de manter uma visão mesmo quando o ambiente ainda não confirma essa visão. E quanto mais a sua mente aceita essa verdade, menos você precisa se desesperar. Você começa a perceber que prosperidade não é apenas receber mais, é se tornar alguém capaz de perceber, criar, administrar, multiplicar e preservar valor. Essa identidade começa no pensamento, começa no modo como você fala consigo mesmo quando ninguém está ouvindo. Começa no que você permite que ocupe sua mente antes de dormir. Por isso, nesta noite, deixe que uma nova ideia se aproxime. A ideia de que você pode mudar seu padrão mental. A ideia de que a sua história não precisa ser uma repetição automática do passado. A ideia de que você pode aprender a pensar com mais grandeza, mais ordem, mais confiança e mais direção. Não importa quantas vezes você tenha duvidado de si mesmo. Não importa quantas vezes tenha começado e parado. Não importa quantas vezes tenha sentido que a prosperidade estava longe demais. A mente humana pode ser treinada. E uma mente treinada em desejo definido, fé, autossugestão e persistência se torna uma força difícil de ser vencida. Você não precisa resolver toda a sua vida nesta noite. Precisa apenas entregar à sua mente um novo comando. Um comando calmo. Um comando profundo, um comando repetido com serenidade. Minha mente aprende a pensar em riqueza com naturalidade. Minha mente começa a aceitar a prosperidade como uma possibilidade real. Meu pensamento dominante se move em direção ao crescimento. Eu descanso, mas minha mente profunda começa a organizar novas ideias. Eu solto as imagens antigas de limitação. Eu permito que pensamentos de valor, disciplina e riqueza encontrem espaço dentro de mim. Essas frases não são gritos contra a realidade, são sementes. E sementes não fazem barulho quando crescem. A raiz trabalha no silêncio. A transformação mais profunda raramente acontece diante dos olhos dos outros. Ela acontece quando você muda o que repete para si mesmo. Quando para de alimentar a imagem de uma vida pequena. Quando sua mente começa a se sentir confortável com a ideia de crescer. Muitas pessoas nunca enriquecem porque, antes de qualquer obstáculo externo, não conseguem se imaginar de maneira diferente. Elas dizem querer uma vida nova, mas continuam dormindo com a mesma identidade antiga. Continuam repetindo as mesmas frases internas. Continuam tratando a dúvida como sabedoria.
continuam confundindo medo com prudência. Continuam esperando confiança antes de mudar o pensamento. Mas a confiança nasce depois da repetição. A fé cresce quando a mente é exposta, muitas vezes, à ideia de possibilidade. A certeza interior não aparece em um único momento. Ela é construída, ela é praticada, ela é alimentada. E esta noite faz parte desse alimento. Cada palavra que você escuta pode tocar uma região silenciosa da mente. Cada ideia pode suavizar uma resistência antiga. Cada repetição pode abrir um pequeno espaço onde antes só havia dúvida. E você não precisa controlar esse processo com força. Apenas deixe a mente receber. Deixe o corpo descansar. Deixe o dia ficar para trás. As cobranças de hoje não precisam entrar no seu sono como ordens. Os problemas de hoje não precisam ocupar o trono da sua imaginação. O medo não precisa ser o último visitante da sua noite. Antes de dormir, você pode escolher uma imagem mais elevada. Pode escolher a imagem de uma mente serena, próspera e disciplinada. Pode imaginar uma versão sua que acorda com mais clareza. Uma versão sua que respeita o próprio tempo. Uma versão sua que começa a agir sem tanto conflito interno. Uma versão sua que cuida melhor do dinheiro. Uma versão sua que cria valor com mais consistência. Uma versão sua que não se deixa dominar por pequenos impulsos. Uma versão sua que enxerga oportunidades onde antes via apenas ameaça. Essa versão não nasce pronta. Ela é formada. Ela é construída no pensamento, fortalecida pela emoção e confirmada pela repetição. Napoleon Hill compreendia que o desejo, quando definido com clareza e alimentado por fé, se torna uma força organizadora. Mas desejo não é ansiedade. Desejo não é pressa. Desejo não é inveja. Desejo verdadeiro é direção interna. É uma chama estável. É aquilo que continua existindo, mesmo quando ninguém aplaude. É aquilo que permanece quando o mundo ainda não reconheceu sua mudança. Nesta noite, você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa explicar seus sonhos. Não precisa convencer ninguém do seu futuro. Apenas permita que o seu próprio subconsciente comece a reconhecer uma nova ordem. Uma ordem de riqueza. Uma ordem de merecimento. Uma ordem de disciplina. Uma ordem de fé silenciosa. Porque existe algo poderoso em dormir com uma ideia elevada. O sono aprofunda aquilo que a mente carrega. E quando você entrega ao sono pensamentos de crescimento, é como se plantasse no terreno invisível da mente uma mensagem que continuará trabalhando enquanto você descansa. Aos poucos, sua mente pode deixar de tratar a riqueza como algo distante. Aos poucos, sua mente pode deixar de reagir ao dinheiro com medo. Aos poucos, sua mente pode aprender que prosperidade não exige desespero, mas preparação. Não exige culpa, mas responsabilidade. Não exige fantasia, mas pensamento dominante. Não exige pressa, mas persistência. A riqueza começa como estado mental, e um estado mental pode ser cultivado. Você cultiva aquilo que repete. Você fortalece aquilo em que coloca emoção. Você se aproxima daquilo que imagina com frequência suficiente para começar a agir de acordo com essa imagem. Por isso, deixe esta ideia repousar dentro de você. A sua mente pode ser reeducada, o seu padrão pode ser elevado, o seu pensamento pode ser disciplinado, a sua relação com a riqueza pode se tornar mais calma, mais madura e mais poderosa. Você não precisa continuar obedecendo a todas as vozes que aprendeu no passado. Algumas vozes foram herdadas de pessoas que também tinham medo. Algumas crenças vieram de ambientes onde sobrevivência era a única linguagem conhecida. Algumas frases que você repetiu por anos talvez nunca tenham sido suas. Talvez tenham sido entregues a você antes que tivesse maturidade para escolher. Mas hoje, pouco a pouco, você pode escolher. E escolher pensamentos é o começo do controle mental. Não o controle rígido, ansioso, tenso, mas o controle sereno de quem percebe que a mente é o maior instrumento de construção da própria vida. Quem perde o domínio da mente passa a viver reagindo. Reage às contas, reage às opiniões, reage aos medos, reage ao ambiente, reage ao ambiente. Mas quem começa a dominar a própria mente aprende a direcionar. Direciona a atenção, direciona a emoção, direciona a imaginação, direciona as palavras internas, direciona a energia para aquilo que deseja construir. Nesta noite, você está direcionando, sem pressa, sem violência, sem esforço pesado, apenas orientando sua mente para uma nova direção. Minha mente aprende a pensar em riqueza com naturalidade. A prosperidade se torna familiar para mim. Eu não sou governado pela escassez. Eu sou capaz de construir valor. Eu sou capaz de desenvolver disciplina. Eu sou capaz de sustentar pensamentos maiores que meus medos. Essas ideias entram devagar. Elas não precisam ser forçadas. Elas apenas precisam ser repetidas com calma, até que a mente pare de rejeitá-las. Porque, no início, toda nova identidade pode parecer estranha. Para uma mente acostumada ao limite,
a grandeza parece exagero. Para uma mente acostumada ao medo, a confiança parece risco. Para uma mente acostumada à escassez, prosperidade parece distante. Mas aquilo que parece distante pode se tornar familiar. E aquilo que se torna familiar começa a guiar suas escolhas. A sua mente pode aprender uma nova familiaridade. Pode aprender a se sentir em casa com pensamentos de riqueza. Pode aprender a respirar com tranquilidade diante da ideia de crescer. Pode aprender a não se sabotar quando uma oportunidade aparece. Pode aprender a não recuar sempre que a vida exige mais responsabilidade. Pode aprender a caminhar com mais serenidade em direção ao sucesso. E é por isso que este momento antes do sono importa. Porque a última mensagem que você entrega à sua mente pode se transformar em alimento para o subconsciente. Então entregue algo melhor do que medo. Entregue direção, entregue fé, entregue uma visão. Entregue uma declaração silenciosa de mudança. Diga à sua mente, sem gritar, sem se apressar, sem precisar provar nada. Eu estou aprendendo a pensar como alguém que constrói riqueza. Eu estou soltando a identidade da escassez. Eu estou permitindo que minha mente aceite crescimento, valor e prosperidade. Eu estou me tornando mais disciplinado por dentro. Eu estou fortalecendo meu desejo definido. Eu estou descansando com uma nova ideia dominante. Riqueza, valor, merecimento. Propósito, persistência, clareza, fé. Essas palavras não são apenas palavras, elas são direções. Cada uma aponta para uma forma diferente de viver. Riqueza aponta para expansão, valor aponta para contribuição, merecimento aponta para identidade, propósito aponta para sentido, persistência aponta para continuidade, clareza aponta para decisão. Fé aponta para uma confiança que permanece mesmo antes da prova visível. E enquanto a noite aprofunda o silêncio, você pode permitir que essas direções se organizem dentro de você. Não há necessidade de controlar cada pensamento. Não há necessidade de entender tudo. A mente profunda sabe trabalhar com repetição. Ela sabe transformar imagens em inclinações. Sabe transformar inclinações em atitudes. Sabe transformar atitudes em hábitos. Sabe transformar hábitos em resultados. O que você repete, um dia, começa a repetir você. Por isso, repita melhor, pense melhor, sinta melhor, durma melhor. Permita que sua mente abandone, por esta noite, a velha obrigação de sofrer antes de descansar. Você não precisa levar a escassez para dentro do sono. Você não precisa adormecer discutindo com seus medos. Você não precisa fechar os olhos imaginando derrota. Nesta noite, você pode repousar em uma ideia diferente. A ideia de que a riqueza começa dentro. A ideia de que sua mente pode ser treinada. A ideia de que o subconsciente aceita aquilo que é repetido com emoção e fé. A ideia de que você pode se tornar, pouco a pouco, alguém mais forte, mais calmo, mais disciplinado e mais próspero. Essa é a entrada. Este é o começo. A mente consciente começa a se aquietar. O corpo começa a entregar o peso do dia. E, no silêncio mais profundo, uma nova mensagem começa a ser ouvida. A riqueza começa como pensamento dominante. Minha mente aceita pensamentos de prosperidade. Eu descanso em paz enquanto meu subconsciente aprende uma nova direção. A escassez perde força quando eu paro de alimentá-la. A fé cresce quando eu escolho pensamentos mais elevados. Eu sou capaz de criar valor. Eu sou capaz de persistir. Eu sou capaz de mudar o padrão da minha mente. Eu não preciso correr esta noite. Eu não preciso resolver tudo esta noite. Eu só preciso permitir que a semente certa seja plantada. E a semente desta noite é simples, profunda e poderosa. Minha mente está sendo orientada para a riqueza. Minha mente está sendo orientada para a disciplina. Minha mente está sendo orientada para o crescimento. Minha mente está sendo orientada para uma vida mais próspera, mais consciente e mais livre. E enquanto essa nova direção se firma em silêncio, a sua mente começa a entender algo simples: os pensamentos que você leva para o sono podem se tornar as raízes da vida que você começa a construir ao despertar. A mente carrega para a noite aquilo que foi repetido durante o dia. E muitas vezes, sem perceber, uma pessoa passa o dia inteiro treinando o próprio subconsciente para esperar pouco. Ela acorda pensando no que falta, trabalha pensando no que pesa, descansa pensando no que ainda não conseguiu resolver e dorme acreditando que essa tensão é apenas parte natural da vida. Mas a mente não sabe diferenciar aquilo que você repete por medo daquilo que você repete por escolha. Ela apenas recebe, ela absorve, ela registra, ela transforma a repetição em familiaridade. E aquilo que se torna familiar começa a parecer verdadeiro. Por isso, antes que o sono se aprofunde, existe um momento precioso. Um momento em que você pode interromper a velha sequência.
Um momento em que pode deixar de entregar à mente as mesmas imagens de limitação. Um momento em que pode começar a substituir o pensamento de escassez por uma nova linguagem interna. Não uma linguagem vazia, não uma fantasia, não uma tentativa desesperada de negar a realidade, mas uma linguagem de direção, uma linguagem de comando interior, uma linguagem de riqueza mental. Porque o subconsciente responde à repetição, responde à emoção, responde às imagens que você aceita, responde às frases que você permite que entrem muitas vezes no centro da sua atenção. Foi por isso que Napoleon Hill deu tanta importância à autossugestão. A autossugestão é uma ponte entre aquilo que você deseja conscientemente e aquilo que o subconsciente passa a aceitar como verdade. A mente consciente pode desejar riqueza, pode desejar mudança, pode desejar liberdade, pode desejar uma vida mais ampla, mais próspera e mais digna. Mas se, no fundo, o subconsciente ainda repete medo, culpa, inferioridade e escassez, existe uma divisão dentro da pessoa. Uma parte deseja avançar, outra parte puxa de volta. Uma parte sonha com crescimento, outra parte se sente segura no limite conhecido. Uma parte quer prosperar, outra parte teme o preço da mudança. E é por isso que muitos começam e param. Prometem a si mesmos uma nova vida, mas voltam aos antigos hábitos. Recebem uma oportunidade, mas se sabotam. Sentem um desejo verdadeiro de crescer, mas continuam pensando como alguém que espera perder. Não porque sejam fracos, não porque sejam incapazes, mas porque a mente profunda ainda não foi convencida. Ainda não recebeu a nova ideia vezes suficientes. Ainda não foi treinada para aceitar a riqueza como algo possível, natural e merecido. A autossugestão existe para isso. Para repetir uma ideia com tanta calma, tanta emoção e tanta constância que ela começa a atravessar a resistência da mente consciente e, pouco a pouco, encontra morada no subconsciente. Nesta noite, você não está apenas ouvindo sobre riqueza. Você está começando a conversar com a parte mais profunda da sua mente. A parte que guarda memórias antigas. A parte que aprendeu limites. A parte que absorveu frases que talvez nunca tenham sido suas. A parte que pode ter aprendido a associar dinheiro com luta, crescimento com perigo, ambição com culpa, sucesso com julgamento, prosperidade com distância. Mas essa parte profunda também pode aprender de novo. Ela pode receber uma nova instrução. Ela pode começar a perceber que riqueza não precisa significar ansiedade. Riqueza pode significar ordem. Riqueza pode significar liberdade. Riqueza pode significar responsabilidade. Riqueza pode significar serviço. Riqueza pode significar valor criado com inteligência, disciplina e persistência. Talvez, durante muito tempo, sua mente tenha escutado que dinheiro era difícil, que oportunidade era rara, que vencer era para poucos, que era melhor não esperar demais, que era mais seguro se contentar, que sonhar alto demais era perigoso. E quando uma ideia é repetida muitas vezes, principalmente em momentos de emoção, ela não fica apenas na memória. Ela se transforma em programação. E uma programação antiga pode dirigir uma vida inteira sem que a pessoa perceba. Ela aparece quando você hesita diante de uma oportunidade. Aparece quando você se diminui antes de tentar. Aparece quando sente culpa por querer mais. Aparece quando confunde humildade com pequenez. Aparece quando acredita que prosperar seria abandonar quem você é. Mas querer crescer não é abandonar sua essência. Prosperar não é trair sua história. Construir riqueza não é negar suas origens. É desenvolver dentro de si uma capacidade maior de criar valor, tomar decisões melhores e viver com mais domínio sobre a própria mente. Você pode honrar sua história sem repetir seus limites. Pode respeitar o passado sem obedecer a todas as crenças que vieram dele. Pode reconhecer de onde veio e, ainda assim, escolher para onde vai. A escassez talvez tenha sido um ambiente, mas não precisa ser uma identidade. A dificuldade talvez tenha feito parte da caminhada, mas não precisa ser o destino final. O medo talvez tenha protegido você em alguns momentos, mas não precisa comandar todos os seus próximos passos. Nesta noite, você começa a soltar a velha identificação com o limite. Não com raiva, não com pressa, não lutando contra o passado. Apenas reconhecendo que certas crenças já cumpriram seu tempo. Elas não precisam continuar ocupando o centro da sua mente. Você pode agradecer ao medo por ter tentado proteger você. E pode seguir sem permitir que ele decida por você. Pode reconhecer a dúvida sem tratá-la como verdade absoluta. Pode olhar para a escassez sem chamá-la de destino. Pode sentir insegurança e, ainda assim, escolher uma nova direção interna. Porque a mente rica não é a mente que nunca sentiu medo. É a mente que aprendeu a não entregar o comando ao medo. A mente rica não é a mente que nunca enfrentou falta.
É a mente que não permite que a falta defina sua imaginação. A mente rica não é a mente que ignora a realidade. É a mente que olha para a realidade e diz, em silêncio, eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso criar valor, eu posso desenvolver disciplina, eu posso formar dentro de mim uma nova identidade. Essas ideias precisam entrar muitas vezes, com calma, com repetição, com emoção serena, porque a mente não muda apenas por ouvir uma frase bonita. Ela muda quando uma nova ideia se torna dominante. Ela muda quando a mesma direção é reforçada noite após noite. Ela muda quando você começa a se alimentar mentalmente de pensamentos que não enfraquecem sua vida. Por isso, nesta noite, deixe que a autossugestão trabalhe em silêncio, não como imposição, como plantio, não como pressão, como direção, não como desespero, como escolha. Repita por dentro, sem esforço. Minha mente não pertence mais à escassez. Minha mente começa a aceitar a prosperidade com calma. Eu posso crescer sem medo de crescer. Eu posso desejar riqueza sem culpa. Eu posso construir uma vida melhor com disciplina, valor e persistência. Essas frases são simples, mas a simplicidade repetida com emoção pode atravessar camadas profundas da mente. Durante o dia, muitos pensamentos passam pela superfície, mas à noite, quando o corpo desacelera, certas ideias descem mais fundo. Elas encontram lugares antigos, lugares onde talvez existam lembranças de fracasso, lugares onde talvez existam vozes de crítica, lugares onde talvez existam medos que foram repetidos por anos. E, ao tocar esses lugares, uma nova frase pode começar a abrir espaço. Eu não sou obrigado a pensar como pensei ontem. Eu não sou obrigado a repetir a mesma história interna. Eu não sou obrigado a aceitar a escassez como identidade. Eu posso ensinar minha mente a reconhecer valor. Eu posso ensinar minha mente a permanecer firme diante do crescimento. Eu posso ensinar minha mente a caminhar com prosperidade. A autossugestão não é enganar a mente, é educar a mente. É escolher, conscientemente, as sementes que serão entregues ao subconsciente. É deixar de ser apenas resultado do ambiente. É deixar de ser apenas eco de frases antigas. É começar a participar da própria formação interior. Napoleon Hill compreendia que uma pessoa precisa ter um desejo definido, não um desejo vago, não uma vontade fraca, não uma esperança solta, mas uma direção interna clara o bastante para organizar pensamento, emoção e ação. Quando o desejo é fraco, qualquer obstáculo interrompe. Quando o desejo é confuso, qualquer distração domina. Quando o desejo depende da aprovação dos outros, qualquer crítica desvia. Mas quando o desejo é definido, ele começa a reunir forças dentro da mente. Ele começa a separar o que importa do que apenas consome energia. Ele começa a transformar dias comuns em preparação. Ele começa a transformar dificuldades em material de fortalecimento. Por isso, enquanto você ouve estas palavras, permita que uma pergunta silenciosa se forme dentro de você. Que tipo de vida minha mente está sendo treinada para aceitar? Uma vida pequena, limitada, repetida, governada por medo? Ou uma vida mais ampla, construída com calma, valor, disciplina e propósito? Você não precisa responder com pressa. Apenas deixe a pergunta trabalhar. Deixe que ela desça. Deixe que ela encontre as partes da sua mente que talvez tenham se acostumado a sobreviver. Porque sobreviver pode ser necessário por um tempo, mas você não nasceu apenas para sobreviver. Existe uma diferença entre atravessar uma fase difícil e construir uma identidade em torno da dificuldade. Existe uma diferença entre reconhecer os problemas e adorá-los mentalmente todas as noites. Existe uma diferença entre ser prudente e viver aprisionado na expectativa da perda. A mente treinada pela escassez sempre procura ameaça. Mesmo quando aparece uma possibilidade, ela pergunta: e se der errado? E se eu perder? E se eu não for capaz? E se as pessoas julgarem? E se for tarde demais? Mas a mente treinada para a prosperidade começa a fazer perguntas melhores. O que posso aprender? Que valor posso criar? Que hábito preciso fortalecer? Que decisão pode aproximar minha vida daquilo que desejo? Que pensamento precisa deixar de receber minha energia? Perguntas melhores conduzem a imagens melhores. Imagens melhores conduzem a emoções melhores. Emoções melhores conduzem a escolhas melhores. E escolhas melhores, repetidas com persistência, começam a construir uma nova realidade. É assim que a riqueza mental começa. Não com barulho, não com pressa, não com comparação, mas com uma reorganização interna. Uma reorganização da atenção, da fé, da imaginação, da identidade. Nesta noite, você pode começar a retirar energia das velhas perguntas. Pode parar de perguntar apenas por que falta e começar a perguntar o que pode ser criado.
Pode parar de perguntar apenas por que foi difícil e começar a perguntar que força foi desenvolvida. Pode parar de perguntar apenas por que demorou tanto e começar a perguntar que direção merece sua vida a partir de agora. Não há condenação no passado. Não há necessidade de brigar com quem você foi. O passado foi uma escola, mas a escola não precisa se tornar prisão. As experiências que você viveu podem ter ensinado cuidado, podem ter ensinado resistência, podem ter ensinado atenção, podem ter ensinado força. Mas não precisam ensinar medo para sempre. A mente sábia extrai aprendizado e deixa a dor perder autoridade. A mente próspera não nega os momentos difíceis. Ela transforma esses momentos em matéria-prima para crescer. Nesta noite, deixe que isso seja aceito em silêncio. Tudo o que vivi pode ser transformado em força. Tudo o que aprendi pode ser reorganizado. Tudo o que parecia limite pode se tornar lição. Tudo que foi medo pode ser substituído por direção. Tudo que foi escassez pode abrir espaço para a prosperidade. Essas frases não apagam a realidade. Elas reposicionam sua mente diante dela. Porque uma pessoa não muda apenas quando as condições mudam. Ela começa a mudar quando muda o significado que dá ao que viveu. O mesmo passado que poderia justificar estagnação pode se tornar motivo para crescer. A mesma dificuldade que poderia alimentar a amargura pode se tornar disciplina. A mesma falta que poderia criar revolta pode despertar desejo definido. E o mesmo medo que antes paralisava pode se tornar lembrança de que você não quer mais viver sem direção. Essa é a força da mente quando ela é educada. Ela deixa de ser depósito de impressões aleatórias e começa a se tornar instrumento de construção. Por isso, nesta noite, você está limpando o terreno. Antes de plantar uma nova identidade, é preciso retirar algumas raízes antigas. Raízes de culpa, raízes de indignidade, raízes de escassez, raízes de comparação, raízes de medo. Não com violência, com consciência. Você observa uma crença antiga e diz: isso não precisa mais comandar minha vida. Observa uma lembrança de fracasso e diz: isso não define minha capacidade. Observa uma ideia de pobreza e diz: isso não é minha essência. Observa uma voz de dúvida e diz: isso é apenas uma voz, não uma sentença. E, aos poucos, o espaço interno começa a mudar. Onde havia tensão, começa a surgir calma. Onde havia culpa, começa a surgir merecimento. Onde havia medo, começa a surgir direção. Onde havia escassez, começa a surgir possibilidade. Onde havia confusão, começa a surgir pensamento dominante. Minha mente está sendo reeducada. Minha mente está aprendendo uma nova linguagem. Minha mente está soltando crenças que não servem mais. Minha mente está aceitando ideias de valor, disciplina e riqueza. Minha mente está se tornando terreno fértil para uma nova vida. Repita sem pressa, como quem deposita uma semente em solo profundo. Minha mente está sendo reeducada. Minha mente está aprendendo uma nova linguagem. Minha mente está soltando crenças que não servem mais. Minha mente está aceitando ideias de valor, disciplina e riqueza. Minha mente está se tornando terreno fértil para uma nova vida. Não importa se uma parte de você ainda duvida. A dúvida pode estar presente. Ela apenas não precisa governar. Não importa se uma parte de você ainda sente medo. O medo pode existir. Ele apenas não precisa decidir. Não importa se a imagem de prosperidade ainda parece distante. Toda imagem nova começa distante antes de se tornar familiar. E toda identidade nova começa estranha antes de se tornar natural. A repetição cria caminho. A emoção aprofunda o caminho. A fé sustenta o caminho antes que os resultados apareçam. E a persistência mantém seus pés na direção escolhida. Essa é a linguagem de Hill. Desejo definido. Fé. Autossugestão. Pensamento dominante. Persistência. Não como palavras soltas, mas como forças internas. O desejo definido dá direção. A fé dá energia. A autossugestão entrega o comando à mente profunda. O pensamento dominante organiza a atenção. A persistência transforma a ideia em continuidade. E a continuidade, ao longo do tempo, começa a mudar o destino. Nesta noite, você não precisa ver todo o caminho. Precisa apenas permitir que a mente aceite a direção da riqueza, a direção do valor, a direção da disciplina, a direção da liberdade interior, a direção de uma vida construída com mais consciência. Talvez você tenha vivido muito tempo tentando mudar apenas por fora, mudando planos, mudando horários, mudando promessas, mudando metas, mas voltando ao mesmo padrão interno. E quando o padrão interno permanece o mesmo, a vida tende a voltar ao mesmo lugar. Por isso, a mudança mais importante é invisível. Ela acontece quando você começa a se reconhecer de outro modo. Quando você deixa de dizer por dentro: eu sempre falho, e começa a dizer: eu estou aprendendo a permanecer.
Quando deixa de dizer, dinheiro nunca fica comigo, e começa a dizer, eu estou aprendendo a cuidar, criar e multiplicar valor. Quando deixa de dizer, não sou esse tipo de pessoa, e começa a dizer, minha identidade pode crescer. Quando deixa de dizer, é tarde demais, e começa a dizer, a mente pode ser treinada em qualquer fase da caminhada. Essas substituições parecem pequenas, mas a vida muda quando as frases internas mudam, porque suas frases internas criam estados internos. Seus estados internos influenciam suas decisões. Suas decisões repetidas constroem hábitos, e seus hábitos, com o tempo, moldam seus resultados. Por isso, tenha cuidado com aquilo que você repete quando ninguém está ouvindo. Tenha cuidado com as sentenças que pronuncia contra si mesmo. Tenha cuidado com a forma como descreve sua capacidade. Tenha cuidado com a história que conta para a própria mente antes de dormir. Nesta noite, a história começa a mudar, não de maneira forçada, de maneira serena. A história antiga dizia, é difícil demais. A nova história diz, eu posso aprender a lidar com o difícil. A história antiga dizia, isso não é para mim. A nova história diz, minha mente pode se expandir para receber mais. A história antiga dizia, eu não consigo manter disciplina. A nova história diz, disciplina pode ser construída, um dia de cada vez. A história antiga dizia, a riqueza está distante. A nova história diz, a riqueza começa como pensamento dominante dentro de mim. E quanto mais essa nova história é repetida, mais ela deixa de ser apenas frase. Ela começa a se tornar identidade. Você começa a perceber pequenos sinais, uma escolha melhor, uma reação mais calma, uma decisão menos impulsiva, um pensamento de possibilidade onde antes havia apenas medo, uma vontade mais clara de construir, uma recusa silenciosa de voltar ao velho padrão. É assim que o subconsciente começa a responder. Primeiro, ele aceita uma frase. Depois, aceita uma imagem. Depois, aceita uma possibilidade. Depois, começa a influenciar sua postura. E, aos poucos, você se move diferente. Não por imposição, mas por identificação. Você começa a agir de acordo com aquilo que acredita ser possível para você. Por isso, a crença importa. A crença não substitui o trabalho. Ela sustenta o trabalho. A crença não elimina obstáculos, ela impede que os obstáculos governem sua identidade. A crença não cria riqueza sozinha, mas sem uma crença adequada, a pessoa abandona a construção antes que a riqueza tenha tempo de aparecer. A fé, para Napoleon Hill, não era fuga da realidade. Era uma força mental capaz de sustentar a pessoa enquanto a realidade ainda estava sendo transformada. Fé é manter uma imagem interna elevada quando o ambiente externo ainda parece pequeno. Fé é continuar alimentando uma direção antes que o mundo reconheça sua mudança. Fé é decidir que o fracasso temporário não será confundido com derrota definitiva. Fé é olhar para dentro e dizer, eu ainda estou em formação, eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou construindo, eu ainda estou me tornando. E alguém que está se tornando não precisa se condenar pelo que ainda não alcançou. Precisa apenas permanecer na direção certa. Nesta noite, permita que a condenação diminua. Permita que a cobrança se dissolva. Permita que a mente pare de usar o passado como prova contra você. Você está treinando uma nova forma de pensar. E todo treinamento começa com repetição. Minha mente não pertence mais à escassez. Minha mente aceita novas possibilidades. Minha mente aprende a pensar com riqueza, ordem e clareza. Eu posso desejar prosperidade com calma. Eu posso construir riqueza com disciplina. Eu posso crescer sem abandonar minha essência. Eu posso criar valor. Eu posso persistir. Eu posso aprender. Eu posso mudar. Essas palavras descem devagar. Elas não precisam convencer tudo de uma vez. Elas apenas precisam permanecer. Como gotas que tocam a pedra. Como luz que entra lentamente em um quarto escuro. Como uma semente que não pede permissão ao solo para começar a criar raízes. Pouco a pouco, noite após noite, pensamento após pensamento. Você começa a ensinar sua mente a não se ajoelhar diante da escassez. Começa a ensinar sua imaginação a não repetir apenas cenários de perda. Começa a ensinar sua emoção a não confundir riqueza com ameaça. Começa a ensinar sua identidade a não se limitar ao que já viveu. A vida que você deseja precisa primeiro deixar de parecer impossível dentro de você. Depois, ela precisa parecer possível. Depois, familiar. Depois, natural. Depois, inevitável para alguém que pensa, sente, decide e age com persistência. Esse é o caminho invisível, da impossibilidade à possibilidade. Da possibilidade à familiaridade. Da familiaridade à identidade. Da identidade ao comportamento. Do comportamento aos resultados. E tudo começa com uma ideia aceita, uma ideia repetida, uma ideia sentida,
uma ideia protegida. Por isso, proteja esta noite. Proteja este momento. Não entregue sua última energia ao medo. Não entregue sua imaginação às imagens de fracasso. Não entregue seu subconsciente às vozes que sempre diminuíram você. Entregue uma nova direção. Entregue uma nova ordem. Entregue uma nova frase dominante. Minha mente está aprendendo a prosperar. Meu subconsciente aceita pensamentos de riqueza. Minha identidade está se expandindo. Minha disciplina está sendo formada. Meu desejo definido está ficando mais claro. Minha fé está se tornando mais calma e mais forte. Minha vida pode crescer a partir de uma mente reeducada. Enquanto essas palavras se repetem dentro de você, algo antigo começa a perder força. Não precisa desaparecer de uma vez, apenas perder força. A escassez perde força quando não recebe sua atenção todas as noites. O medo perde força quando não é alimentado como verdade final. A dúvida perde força quando você para de tratá-la como conselheira principal. A culpa perde força quando você entende que desejar crescer não é errado. A limitação perde força quando sua mente encontra uma imagem maior para seguir. E uma imagem maior começa a se formar. Calma, firme, silenciosa. A imagem de alguém que não precisa correr desesperado atrás da riqueza, porque está se tornando capaz de construí-la. A imagem de alguém que não vê dinheiro como inimigo, mas como consequência de valor, inteligência, serviço e disciplina. A imagem de alguém que não foge da responsabilidade, porque entende que responsabilidade também é poder. A imagem de alguém que não depende de aprovação para crescer, porque sabe que toda grande mudança começa invisível aos olhos dos outros. Essa imagem começa em você, não como vaidade, não como orgulho vazio, mas como reconhecimento. Reconhecimento de que a sua mente pode ser treinada. Reconhecimento de que sua identidade pode se expandir. Reconhecimento de que sua vida pode seguir uma direção mais elevada. Nesta noite, a escassez não recebe o centro. O medo não recebe o trono. A dúvida não recebe o comando. O passado não recebe a última palavra. A última palavra pertence à direção que você escolhe plantar. E a direção é prosperidade. A direção é disciplina. A direção é riqueza mental. A direção é valor criado. A direção é fé serena. A direção é persistência. A direção é uma mente que aprende, pouco a pouco, a pensar de modo mais amplo. Deixe essa direção repousar. Deixe que ela toque o subconsciente sem esforço. Deixe que ela substitua, com suavidade, os antigos comandos de limitação. Porque toda noite em que você escolhe melhor o que entrega à mente, você deixa de ser apenas produto do dia que passou e começa a se tornar construtor da vida que está por vir. A mente recebe, a mente absorve, a mente aprende. E aquilo que ela aprende com repetição, emoção e fé, um dia começa a aparecer em forma de atitude, em forma de decisão, em forma de disciplina, em forma de oportunidade percebida, em forma de valor criado, em forma de prosperidade construída. Por isso, enquanto o sono se aproxima, permita que esta verdade fique dentro de você. A riqueza começa quando a mente deixa de obedecer à escassez. A prosperidade começa quando o pensamento dominante muda de direção. A nova vida começa quando a nova identidade encontra espaço dentro do subconsciente. E, nesta noite, esse espaço está sendo aberto. Existe uma imagem silenciosa dentro da sua mente. Uma imagem de quem você está se tornando. Talvez ela ainda não esteja completamente nítida. Talvez ainda pareça distante. Talvez, durante muito tempo, essa imagem tenha sido encoberta por medo, comparação, cansaço e dúvida. Mas ela existe. E nesta noite, você pode começar a aproximá-la. Não com pressa, não com ansiedade, não tentando forçar o futuro, mas permitindo que sua mente se acostume com uma nova identidade. A identidade de alguém que pensa com mais calma, decide com mais clareza, age com mais disciplina e constrói prosperidade sem perder o domínio de si mesmo. Porque riqueza não é apenas algo que você deseja receber. Riqueza é algo que você precisa aprender a sustentar. E para sustentar uma nova vida, a mente precisa se tornar compatível com ela. Uma mente que se sente indigna repele oportunidades. Uma mente que teme crescer recua diante da responsabilidade. Uma mente que foi treinada para esperar pouco se assusta quando a vida pede mais. Mas uma mente reeducada começa a reagir de outro modo. Ela não foge da grandeza. Ela não se diminui antes de tentar. Ela não transforma cada obstáculo em uma prova de incapacidade. Ela aprende a permanecer, aprende a observar, aprende a corrigir, aprende a seguir. E, pouco a pouco, começa a reconhecer que prosperidade não é uma ameaça. Prosperidade é uma possibilidade. Uma possibilidade que se torna mais natural quando a mente deixa de tratá-la como algo estranho. Nesta noite,
Permita que essa possibilidade fique mais próxima. Permita que a ideia de riqueza deixe de parecer distante. Permita que a prosperidade comece a parecer familiar, não como fantasia, não como ostentação, não como fuga da realidade, mas como um estado interno de ordem, clareza, valor e construção. Você pode imaginar uma vida em que sua mente não acorda dominada pelo medo. Uma vida em que seus pensamentos pela manhã não começam pela falta. Uma vida em que você desperta com uma sensação mais limpa de direção, sem desespero, sem confusão, sem a velha necessidade de se condenar antes mesmo de começar o dia. Imagine acordar com calma, abrir os olhos e sentir que existe uma decisão silenciosa dentro de você. A decisão de não entregar sua mente ao acaso. A decisão de não viver apenas reagindo. A decisão de construir, ainda que aos poucos, uma vida mais próspera, mais consciente e mais alinhada com o seu propósito. Essa imagem é importante, porque a mente profunda trabalha com imagens. Ela segue aquilo que você repete. Ela se inclina na direção daquilo que se torna familiar. E quanto mais você se vê como alguém disciplinado, capaz e próspero, mais sua mente começa a procurar formas de confirmar essa identidade. Você começa a fazer escolhas pequenas, mas diferentes. Começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a sentir menos medo de aprender. Começa a respeitar mais o próprio tempo. Começa a ouvir menos as vozes que diminuem sua visão. Começa a organizar sua energia em torno daquilo que realmente importa. Porque uma nova identidade não nasce apenas de grandes eventos. Ela nasce de pequenas confirmações repetidas, uma escolha melhor, uma palavra interna mais forte, um pensamento de possibilidade, uma atitude de disciplina, uma decisão de continuar, uma recusa silenciosa de voltar ao antigo padrão. E tudo isso começa dentro, antes de aparecerem resultados, antes de aparecer em dinheiro, antes de aparecer em reconhecimento, antes de aparecer aos olhos dos outros. A mudança começa quando você se vê de outro modo, quando deixa de se enxergar como alguém sempre atrasado, sempre incapaz, sempre preso ao passado, e começa a se enxergar como alguém em formação, alguém que aprende, alguém que melhora, alguém que constrói. Alguém que pode desenvolver uma mente rica, uma postura firme e uma vida mais ampla. Nesta noite, deixe que essa nova imagem entre, sem lutar contra a antiga, sem tentar provar nada, apenas oferecendo ao subconsciente uma direção mais elevada. Eu sou alguém em formação, eu sou alguém que aprende, eu sou alguém que pode crescer, eu sou alguém que pode criar valor, eu sou alguém que pode desenvolver disciplina, eu sou alguém que pode construir prosperidade com calma, inteligência e persistência. Essas frases não precisam ser gritadas, elas precisam ser aceitas, precisam ser sentidas, precisam ser repetidas com serenidade até que a mente comece a abrir espaço para elas. Porque uma mente que ouviu limitações por muito tempo talvez estranhe afirmações de poder. Talvez uma parte de você ainda diga, será mesmo? Talvez uma parte de você ainda pergunte, e se eu falhar de novo? Talvez uma parte de você ainda carregue a lembrança de tentativas que não deram certo. Mas a lembrança de uma falha não é uma sentença. A lembrança de uma fase difícil não é uma identidade. A lembrança de uma perda não é a prova de que você nasceu para perder. É apenas material. Material que pode ser reorganizado. Material que pode ser transformado em aprendizado. Material que pode fortalecer uma nova decisão. Você não precisa negar o que viveu. Precisa apenas parar de permitir que o passado seja o único autor da sua imagem interior. A partir desta noite, uma nova imagem começa a ser escrita. A imagem de alguém que não espera a confiança cair do céu, mas constrói confiança por repetição. A imagem de alguém que não espera o medo desaparecer completamente, mas aprende a caminhar com mais domínio apesar dele. A imagem de alguém que não exige perfeição para começar, mas respeita o poder da continuidade. A imagem de alguém que entende que riqueza não é sorte cega, é mentalidade, é percepção, é valor, é atitude, é persistência. É a capacidade de manter uma direção quando o ambiente ainda tenta puxar você de volta. Napoleon Hill ensinava que o desejo definido, quando alimentado pela fé e pela repetição, começa a organizar a mente. E uma mente organizada deixa de desperdiçar tanta força em conflito interno. Ela começa a escolher melhor, a observar melhor, a decidir melhor, a insistir melhor. Nesta noite, a sua mente começa a se organizar em torno de uma nova direção. A direção da prosperidade consciente. A direção do valor criado, a direção do crescimento disciplinado, a direção da riqueza como estado mental antes de ser resultado material. Permita que essa direção se torne simples.
Eu penso em riqueza com calma. Eu penso em prosperidade sem culpa. Eu penso em crescimento sem medo. Eu penso em disciplina como liberdade. Eu penso em valor como caminho. Eu penso em persistência como força. Eu penso em mim mesmo como alguém capaz de mudar. A cada repetição, uma parte da mente escuta. A cada repetição, uma resistência pode suavizar. A cada repetição, uma nova familiaridade começa a nascer. Você não está tentando se convencer de uma mentira. Você está treinando sua mente para não obedecer automaticamente às mentiras antigas. A mentira de que você não pode. A mentira de que não merece. A mentira de que sempre será igual. A mentira de que riqueza pertence apenas aos outros. A mentira de que disciplina não combina com você. A mentira de que o passado tem autoridade sobre todo o seu futuro. Essas mentiras perdem força quando você para de repeti-las. E uma nova verdade ganha espaço quando você a alimenta com calma. Minha mente pode ser treinada. Minha identidade pode crescer. Minha disciplina pode ser construída. Meu valor pode ser desenvolvido. Minha prosperidade pode ser preparada. Minha vida pode mudar a partir de pensamentos repetidos com fé, emoção e direção. Deixe essas palavras tocarem a parte mais profunda da sua mente. Não procure pressa nelas. Não procure barulho. Não procure milagre. Procure direção, porque direção repetida se transforma em caminho. E caminho seguido com persistência começa a se transformar em destino. Imagine, por alguns instantes, uma versão sua vivendo com mais domínio. Uma versão que não se desespera diante de uma dificuldade financeira. Uma versão que respira, observa e decide melhor. Uma versão que não usa o medo como conselheiro principal. Uma versão que aprende a administrar o que recebe. Uma versão que respeita cada recurso. Uma versão que entende que dinheiro é energia de valor circulando pela vida. E que, para receber mais, também precisa aprender a criar mais, servir melhor, pensar com mais clareza e agir com mais constância. Imagine essa versão acordando cedo, não por obrigação vazia, mas por propósito. Existe silêncio ao redor, existe calma. Existe uma decisão interna de não desperdiçar o próprio potencial. Essa versão não começa o dia se acusando, não começa o dia se comparando, não começa o dia entregando a mente às distrações. Ela começa com uma pergunta melhor. Que valor posso criar hoje? Que decisão pode fortalecer meu futuro? Que atitude simples pode confirmar minha nova identidade? E então ela age, sem drama, sem esperar motivação perfeita, sem depender de aplausos. Ela age porque aprendeu que a disciplina é uma forma de respeito por si mesmo. A disciplina diz: minha vida merece direção, meu futuro merece atenção, minha mente merece ser protegida, minha energia merece ser usada com sabedoria. Essa versão sua entende algo profundo. A riqueza externa precisa de uma base interna. Sem base, a pessoa recebe e perde, começa e abandona, deseja e se sabota, sonha e recua. Mas com base, a mente permanece. Com base, a visão suporta o tempo. Com base, a disciplina sustenta o desejo. Com base, a fé atravessa as fases difíceis. Com base, a pessoa não precisa se desesperar, porque sabe que está se tornando alguém capaz de aprender, capaz de criar, capaz de persistir, capaz de melhorar, capaz de crescer, capaz de construir. Nesta noite, essa capacidade começa a ser reconhecida dentro de você. Talvez ela ainda esteja adormecida, talvez tenha sido ignorada, talvez tenha sido coberta por anos de pensamentos pequenos. Mas capacidade não desaparece apenas porque foi esquecida. Ela pode ser despertada, ela pode ser treinada, ela pode ser direcionada. E uma das formas mais poderosas de despertar essa capacidade é falar com a mente como alguém que acredita no próprio desenvolvimento. Não como alguém desesperado, não como alguém implorando por mudança, mas como alguém que assume com serenidade o comando interior. Minha mente está aprendendo a sustentar pensamentos de riqueza. Minha mente está aprendendo a reconhecer meu próprio valor. Minha mente está aprendendo a agir com disciplina. Minha mente está aprendendo a permanecer na direção certa. Minha mente está aprendendo a transformar desejo em continuidade. Minha mente está aprendendo a ver prosperidade como algo natural. Repita isso internamente, sem força, sem tensão, apenas permitindo. Minha mente está aprendendo. Minha mente está aprendendo. Minha mente está aprendendo. Há poder nessa frase, porque ela não exige perfeição. Ela não diz que tudo já está pronto. Ela apenas abre o caminho. Aprender significa que você pode melhorar. Aprender significa que o passado não encerrou sua história. Aprender significa que a identidade ainda está em formação.
Aprender significa que a riqueza pode deixar de ser uma ideia distante e começar a se tornar uma linguagem conhecida pela sua mente. A mente que aprende não está presa. A mente que aprende não precisa se condenar. A mente que aprende pode errar e ajustar, pode cair e levantar, pode perder e reorganizar, pode atrasar e retomar, pode começar de novo com mais sabedoria. Por isso, nesta noite, diga à parte mais profunda de você: eu estou aprendendo a prosperar. Eu estou aprendendo a pensar com riqueza. Eu estou aprendendo a cuidar do que recebo. Eu estou aprendendo a criar valor. Eu estou aprendendo a permanecer. Eu estou aprendendo a acreditar sem pressa. Eu estou aprendendo a construir sem desespero. Essas frases descem como sementes. E cada semente carrega uma nova possibilidade. A possibilidade de não viver mais reagindo à escassez. A possibilidade de não tratar o dinheiro com medo. A possibilidade de não transformar dificuldade em identidade. A possibilidade de não adormecer todas as noites imaginando perda. A possibilidade de não acordar todos os dias repetindo a mesma versão de si mesmo. Uma nova versão está sendo formada. Uma versão mais calma, mais lúcida, mais firme, mais próspera por dentro. Uma versão que não precisa humilhar o passado para crescer. Uma versão que não precisa negar as dificuldades para acreditar. Uma versão que não confunde humildade com autossabotagem. Uma versão que sabe que desejar uma vida melhor é legítimo. Desejar riqueza com consciência é legítimo. Desejar liberdade é legítimo. Desejar tranquilidade para cuidar da própria vida é legítimo. Desejar construir algo maior é legítimo. Desejar prosperar criando valor é legítimo. Permita que essa legitimidade entre, porque muitas pessoas não são travadas apenas pela falta de capacidade. São travadas por uma culpa silenciosa. Culpa por querer mais. Culpa por sonhar além do ambiente. Culpa por desejar uma vida diferente daquela que conheceram. Culpa por imaginar liberdade onde antes havia limitação. Mas crescimento consciente não é traição. Prosperidade construída com valor não é vergonha. Riqueza alinhada com disciplina, serviço e propósito não é erro. É a expressão de uma mente que aprendeu a criar mais, organizar melhor e servir com mais inteligência. Você pode desejar mais sem desprezar o que já tem. Pode crescer sem perder sua essência. Pode prosperar sem abandonar seus princípios. Pode enriquecer mentalmente sem se tornar prisioneiro da vaidade. Pode construir uma vida melhor sem precisar provar superioridade a ninguém. A verdadeira riqueza começa quando você deixa de se sentir pequeno por desejar uma vida maior. Você pode querer mais, pode aprender mais, pode servir mais, pode criar mais, pode receber mais, pode administrar melhor, pode se tornar mais forte, pode se tornar mais sábio, pode se tornar mais disciplinado, pode se tornar mais próspero. E tudo isso pode acontecer sem desespero, sem ansiedade, sem ilusão, com calma, com direção, com repetição, com trabalho, com fé, com persistência. Agora imagine sua mente como uma casa silenciosa. Durante anos, talvez muitos visitantes tenham entrado nessa casa sem permissão. Medo, dúvida, vergonha, escassez, comparação, culpa, autocrítica, pressa, desânimo. E cada um deles ocupou um cômodo. Cada um deixou uma frase. Cada um deixou uma sensação. Cada um tentou convencer você de que fazia parte da sua identidade. Mas nesta noite, as luzes dessa casa começam a mudar. Você não precisa expulsar tudo com violência. Apenas comece a escolher quem permanece. A dúvida pode passar, mas não morar. O medo pode avisar, mas não comandar. A culpa pode aparecer, mas não governar. A escassez pode ter sido conhecida, mas não será o centro. A comparação pode bater à porta, mas não receberá o trono. A sua mente começa a ser habitada por novas presenças: clareza, disciplina, merecimento, valor, propósito, fé, persistência, prosperidade. Essas novas presenças entram devagar, elas se sentam em silêncio, elas reorganizam o ambiente interno. Elas não gritam, mas permanecem. E aquilo que permanece, transforma. Minha mente é uma casa que está sendo reorganizada. Meus pensamentos estão sendo escolhidos com mais consciência. Minhas emoções estão aprendendo uma nova direção. Minha identidade está recebendo ideias de riqueza, ordem e valor. Meu subconsciente está se familiarizando com prosperidade. Meu corpo repousa. Minha mente profunda aprende. Minha nova identidade cria raízes, não há pressa. Uma casa interior não é reorganizada em um único instante. Mas cada noite de repetição muda alguma coisa. Cada pensamento escolhido muda alguma coisa. Cada frase aceita muda alguma coisa. Cada imagem elevada muda alguma coisa.
E, com o tempo, aquilo que parecia esforço começa a parecer natural. Cuidar do dinheiro começa a parecer natural. Criar valor começa a parecer natural. Pensar antes de agir começa a parecer natural. Evitar desperdícios começa a parecer natural. Persistir começa a parecer natural. Proteger a mente começa a parecer natural. Desejar prosperidade com calma começa a parecer natural. A naturalidade é um sinal de reprogramação. Quando uma ideia deixa de parecer estranha, ela começa a fazer parte de você. E quando ela faz parte de você, suas ações começam a obedecê-la sem tanto conflito. Por isso, nesta noite, permita que a prosperidade se torne mais natural. Permita que a disciplina se torne mais natural. Permita que o crescimento se torne mais natural. Permita que o merecimento se torne mais natural. A sua mente não precisa aceitar tudo de uma vez. Ela apenas precisa continuar recebendo a direção certa. Minha mente está aprendendo a prosperar. Minha mente está aprendendo a pensar com riqueza. Minha mente está aprendendo a construir com disciplina. Minha mente está aprendendo a permanecer. E enquanto essa nova identidade cria raízes no silêncio, o subconsciente começa a reconhecer uma verdade simples. A riqueza já não é uma ideia estranha. Ela começa a se tornar familiar, calma, possível, natural, construída, merecida, sustentada. E dentro de você, essa nova identidade continua crescendo. Enquanto a noite se aprofunda, a mente começa a aceitar melhor aquilo que é repetido com calma. Não é a força que transforma o subconsciente, é a repetição. É a emoção, é a familiaridade, é a mesma direção voltando suavemente, até deixar de parecer estranha, até deixar de parecer distante, até começar a parecer natural. E nesta noite, a sua mente está recebendo uma direção de riqueza, uma direção de disciplina, uma direção de valor, uma direção de merecimento, uma direção de prosperidade consciente. Você não precisa pensar demais. Não precisa analisar cada palavra. Não precisa tentar controlar o processo. Apenas permita que as frases entrem. Permita que a mente escute. Permita que o corpo descanse. Permita que o subconsciente receba. Minha mente está aprendendo a prosperar. Minha mente está aprendendo a prosperar. Minha mente está aprendendo a prosperar. Cada repetição abre um caminho. Cada repetição aprofunda uma raiz. Cada repetição enfraquece um pensamento antigo. Cada repetição torna uma nova ideia mais familiar. A escassez já não precisa ser o centro da sua imaginação. O medo já não precisa ser o último pensamento da noite. A dúvida já não precisa decidir o tamanho da sua vida. O passado já não precisa ocupar o lugar do futuro. Nesta noite, a mente recebe outra ordem. Uma ordem silenciosa, calma, firme, profunda. Eu penso em riqueza com naturalidade. Eu penso em crescimento com serenidade. Eu penso em prosperidade sem culpa. Eu penso em disciplina como liberdade. Eu penso em valor como caminho. Eu penso em persistência como força. Essas palavras não correm, elas repousam, elas encontram espaço, elas descem lentamente para regiões mais profundas da mente. Onde antigas crenças foram formadas, novas crenças podem começar a nascer. Onde havia medo, pode nascer direção. Onde havia escassez, pode nascer possibilidade. Onde havia culpa, pode nascer merecimento. Onde havia dúvida, pode nascer fé. Onde havia confusão, pode nascer clareza. Onde havia abandono, pode nascer persistência. A mente muda quando recebe uma nova imagem muitas vezes. A mente muda quando recebe uma nova frase muitas vezes. A mente muda quando uma nova identidade visita o subconsciente até se tornar familiar. Por isso, repita por dentro, sem esforço, sem tensão, sem pressa. Eu sou alguém em formação. Eu sou alguém que aprende. Eu sou alguém que pode crescer. Eu sou alguém que pode criar valor. Eu sou alguém que pode desenvolver disciplina. Eu sou alguém que pode construir prosperidade com consciência. Deixe essas palavras ficarem, não como cobrança, como direção, não como peso, como semente, não como promessa vazia, como treinamento interior. A mente que aprende não está presa ao passado. A mente que aprende não precisa permanecer no limite conhecido. A mente que aprende pode substituir antigas respostas por novas escolhas. A mente que aprende pode transformar medo em atenção, atenção em clareza, clareza em decisão, decisão em disciplina, disciplina em resultado. E resultado, quando nasce de uma mente organizada, pode ser sustentado com mais sabedoria. A riqueza começa no pensamento dominante. A riqueza começa na imagem que você aceita. A riqueza começa na frase que você repete. A riqueza começa na identidade que você alimenta. A riqueza começa quando a mente para de obedecer à escassez como se ela fosse destino. E nesta noite, a escassez perde força.
Perde força porque você não a alimenta. Perde força porque você não a coloca no centro. Perde força porque você entrega à mente uma ideia maior, uma ideia mais limpa, uma ideia mais próspera, uma ideia mais forte. Minha mente aceita pensamentos de riqueza. Minha mente aceita pensamentos de valor. Minha mente aceita pensamentos de disciplina. Minha mente aceita pensamentos de crescimento. Minha mente aceita pensamentos de prosperidade. Minha mente aceita pensamentos de liberdade interior. A cada frase, o corpo pode descansar mais. A cada repetição, a mente pode soltar mais. A cada ideia, o subconsciente pode receber mais. A noite não exige pressa. A transformação profunda também não. O que é plantado com calma pode crescer com força. O que é repetido com fé pode formar raízes. O que é aceito pela mente profunda pode começar a mudar a forma como você sente, decide, age, permanece, constrói. Por isso, permita. Apenas permita. Permita que a prosperidade deixe de parecer distante. Permita que a disciplina deixe de parecer pesada. Permita que o crescimento deixe de parecer perigoso. Permita que o dinheiro deixe de parecer uma ameaça. Permita que a riqueza deixe de parecer algo reservado apenas aos outros. Permita que a sua mente diga com calma: isso também pode ser para mim. A prosperidade também pode ser para mim. A disciplina também pode ser para mim. A clareza também pode ser para mim. A construção de riqueza também pode ser para mim. Uma vida mais livre também pode ser para mim. Não como milagre, não como sorte vazia, não como resultado sem transformação, mas como consequência de uma mente que aprende, de uma identidade que cresce, de um desejo definido, de uma fé serena, de uma disciplina praticada, de um valor criado, de uma persistência mantida. A riqueza construída começa assim, em silêncio, em pensamento, em repetição, em identidade, em decisão, em pequenos movimentos internos que quase ninguém vê, mas que, com o tempo, começam a mudar tudo. Minha mente está se tornando terreno fértil. Minha mente está se tornando mais clara. Minha mente está se tornando mais forte. Minha mente está se tornando mais disciplinada. Minha mente está se tornando mais próspera. Minha mente está se tornando mais livre. Repita como se depositasse uma semente em solo profundo. Minha mente está se tornando mais próspera. Minha mente está se tornando mais próspera. Minha mente está se tornando mais próspera. Não há necessidade de forçar. A semente sabe descer. A raiz sabe procurar profundidade. A mente profunda sabe trabalhar com repetição. Você apenas entrega a direção. E a direção desta noite é riqueza mental. Riqueza como clareza. Riqueza como domínio. Riqueza como disciplina. Riqueza como valor. Riqueza como propósito. Riqueza como fé. Riqueza como persistência. Riqueza como uma nova forma de se enxergar. Aos poucos, sua mente aprende a não se assustar com a ideia de crescer. Aos poucos, sua mente aprende a não se culpar por desejar mais. Aos poucos, sua mente aprende a não se diminuir diante da prosperidade. Aos poucos, sua mente aprende a tratar riqueza como construção, não como fantasia. Aos poucos, sua mente aprende a permanecer. E permanecer é uma das maiores forças de quem prospera. Muitos desejam, poucos permanecem. Muitos começam, poucos continuam. Muitos imaginam, poucos repetem a direção até que ela se torne vida. Mas a sua mente pode aprender a permanecer. Permanecer no desejo definido. Permanecer na fé. Permanecer na disciplina. Permanecer na construção. Permanecer no valor. Permanecer no pensamento dominante. Permanecer na nova identidade. Eu permaneço. Eu aprendo. Eu cresço. Eu construo. Eu melhoro. Eu avanço. Eu prospero com consciência. Essas frases podem ficar dentro de você, mesmo que o sono venha. Mesmo que a atenção se dissolva, mesmo que os pensamentos fiquem mais lentos, a mente profunda continua recebendo. O subconsciente não precisa de pressa, ele precisa de direção. E a direção é clara. Pensamentos de riqueza, sentimentos de merecimento, hábitos de disciplina, visão de crescimento, fé silenciosa, persistência calma, prosperidade construída. Enquanto o corpo descansa, a mente profunda começa a reconhecer novas possibilidades. Possibilidades que talvez antes parecessem distantes. Possibilidades que talvez antes parecessem reservadas a outras pessoas. Possibilidades que talvez antes fossem bloqueadas pelo medo. Mas agora, essas possibilidades começam a se aproximar. Não como pressão, como imagem. Não como cobrança, como direção.
não como ansiedade, como familiaridade. Minha mente aceita prosperidade como possibilidade. Minha mente aceita disciplina como caminho. Minha mente aceita valor como fundamento. Minha mente aceita riqueza como estado mental. Minha mente aceita crescimento como direção natural. Minha mente aceita uma nova identidade, uma identidade calma, forte, silenciosa, persistente, próspera. Veja essa identidade por dentro, não como um sonho distante, mas como uma presença que começa a respirar em você. Uma presença que acorda com mais clareza, trabalha com mais foco, escolhe com mais consciência, cuida melhor do próprio dinheiro, respeita melhor o próprio tempo, protege melhor a própria energia, não desperdiça tanta força tentando convencer o mundo. Não abandona a si mesma por causa de uma dúvida passageira. Não transforma um atraso em derrota. Não transforma um erro em sentença. Não transforma uma dificuldade em identidade. Essa nova identidade observa, aprende, corrige, continua. E quanto mais ela continua, mais forte se torna. Quanto mais forte se torna, mais natural parece. Quanto mais natural parece, mais começa a guiar suas escolhas. Por isso, deixe que ela se torne natural. Deixe que a prosperidade se torne natural. Deixe que a disciplina se torne natural. Deixe que a clareza se torne natural. Deixe que o merecimento se torne natural. Deixe que a persistência se torne natural. Deixe que a riqueza mental se torne natural. O que é natural não precisa ser forçado. O que é natural começa a acontecer com menos conflito. O que é natural passa a fazer parte da identidade. E quando uma ideia entra na identidade, ela deixa de ser apenas pensamento. Ela começa a se tornar comportamento. Eu sou alguém que aprende a prosperar. Eu sou alguém que aprende a administrar melhor. Eu sou alguém que aprende a criar valor. Eu sou alguém que aprende a agir com disciplina. Eu sou alguém que aprende a pensar com clareza. Eu sou alguém que aprende a permanecer. Eu sou alguém que aprende a construir. Eu sou alguém que aprende a vencer antigos padrões. Essas palavras descem devagar. Elas podem acompanhar o sono. Podem continuar trabalhando no silêncio. Podem tocar memórias antigas e abrir novos espaços. Podem suavizar resistências. Podem lembrar à sua mente que o futuro não precisa ser uma repetição automática do passado. A história antiga pode perder autoridade. A identidade antiga pode perder força. A escassez antiga pode perder espaço. A dúvida antiga pode perder domínio. E uma nova ordem pode nascer. Uma ordem de clareza. Uma ordem de valor. Uma ordem de disciplina. Uma ordem de fé. Uma ordem de prosperidade. Uma ordem de riqueza mental. Essa ordem não precisa gritar. Ela apenas precisa ser repetida. Minha mente está em ordem. Minha direção está em ordem. Meu desejo definido está em ordem. Minha fé está em ordem. Minha disciplina está em formação. Minha prosperidade está sendo preparada. Minha identidade está crescendo. Repita com calma. Minha identidade está crescendo. Minha identidade está crescendo. Minha identidade está crescendo. Crescendo em silêncio. Crescendo enquanto antigos limites perdem força. Crescendo enquanto novas possibilidades se tornam familiares. Crescendo enquanto a mente aprende a escolher melhor. Crescendo enquanto o sono se aproxima. Crescendo enquanto a noite protege o trabalho invisível da transformação. E talvez, em algum momento, você não precise mais acompanhar cada palavra. Talvez a mente consciente comece a se afastar. Talvez o corpo fique mais pesado. Talvez os pensamentos fiquem mais suaves. Talvez o sono venha. E se o sono vier, deixe que venha. Durma com a mente orientada para a riqueza. Durma com a mente orientada para a disciplina. Durma com a mente orientada para valor. Durma com a mente orientada para merecimento. Durma com a mente orientada para prosperidade. Durma com a mente orientada para uma vida mais consciente. Não há nada para forçar, nada para provar, nada para resolver neste instante. Apenas uma direção para entregar ao subconsciente. Uma direção simples. Minha mente está aprendendo a prosperar. Minha mente está aprendendo a prosperar. Minha mente está aprendendo a prosperar. E enquanto essa frase permanece, outras verdades começam a se alinhar. Eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso criar valor, eu posso desenvolver disciplina, eu posso cuidar melhor da minha vida, eu posso pensar com mais clareza, eu posso agir com mais consciência. Eu posso construir prosperidade com persistência. Eu posso me tornar compatível com uma vida maior. Essas verdades não precisam ser perfeitas dentro de você ainda. Elas apenas precisam ser recebidas. Recebidas muitas vezes. Com calma, com suavidade, com intenção, com fé. Até que a mente pare de resistir. Até que a ideia de prosperidade deixe de parecer estranha. Até que a disciplina deixe de parecer punição. Até que o crescimento deixe de parecer ameaça. Até
até que a riqueza mental deixe de parecer distante. A familiaridade muda a mente, e a mente muda a direção da vida. Nesta noite, a familiaridade está sendo criada. Familiaridade com riqueza, familiaridade com disciplina, familiaridade com valor-se, familiaridade com valor, familiaridade com persistência, familiaridade com uma nova imagem de si mesmo. Permita que essa imagem permaneça. Uma imagem calma, uma imagem firme, uma imagem silenciosa, uma imagem próspera, uma imagem de alguém que não precisa fugir do medo, porque aprendeu a não obedecer a ele. Uma imagem de alguém que não precisa negar a escassez, porque aprendeu a não se identificar com ela. Uma imagem de alguém que não precisa provar grandeza, porque está construindo valor. Uma imagem de alguém que não precisa correr desesperado, porque está seguindo uma direção. Essa imagem repousa no subconsciente, e o subconsciente aprende. Aprende pela repetição, aprende pela emoção, aprende pela imagem, aprende pela frase, aprende pela direção. E a direção continua sendo a mesma. Riqueza mental, disciplina, valor, fé, persistência, prosperidade, liberdade interior. Repita mais uma vez, sem esforço. Minha mente aceita riqueza. Minha mente aceita disciplina. Minha mente aceita valor. Minha mente aceita crescimento. Minha mente aceita prosperidade. Minha mente aceita uma nova identidade. Minha mente aceita uma vida construída com consciência. E se alguma parte ainda resistir, tudo bem. A resistência também pode descansar. A dúvida também pode descansar. O medo também pode descansar. A cobrança também pode descansar. A mente não precisa vencer tudo esta noite. Ela apenas precisa receber a semente certa. E a semente certa já está sendo plantada. A semente da riqueza mental. A semente da disciplina. A semente do valor, a semente do merecimento, a semente da fé, a semente da persistência, a semente da prosperidade construída. No silêncio, essa semente desce. No silêncio, ela encontra solo. No silêncio, ela começa a criar raízes. E você não precisa observar tudo, não precisa medir tudo, não precisa entender tudo. Algumas transformações começam antes de serem percebidas. Algumas mudanças nascem em lugares tão profundos que a mente consciente só percebe depois. Depois, em uma escolha melhor. Depois, em uma reação mais calma. Depois, em uma decisão mais firme. Depois, em uma disciplina mais natural. Depois, em uma oportunidade que você finalmente consegue enxergar. Depois, em uma coragem silenciosa de continuar. É assim que a mente reeducada começa a aparecer. Primeiro, no silêncio. Depois, na postura. Depois, nas decisões, depois, nos hábitos, depois, nos resultados. E por isso, esta noite tem valor. Porque você está ensinando sua mente a visitar um novo futuro. Está ensinando sua imaginação a não se ajoelhar diante do medo. Está ensinando seu subconsciente a reconhecer uma nova possibilidade. Está ensinando sua identidade a crescer sem desespero. Está ensinando sua relação com a riqueza a se tornar mais calma, mais madura, mais consciente, mais natural. A prosperidade pode se tornar natural para mim. A disciplina pode se tornar natural para mim. O crescimento pode se tornar natural para mim. O valor pode se tornar natural para mim. A persistência pode se tornar natural para mim. A riqueza mental pode se tornar natural para mim. Deixe essa sequência ficar, como ondas suaves, uma após a outra, sem pressa, sem choque, sem tensão. A prosperidade pode se tornar natural para mim. A disciplina pode se tornar natural para mim. O crescimento pode se tornar natural para mim. O valor pode se tornar natural para mim. A persistência pode se tornar natural para mim. A riqueza mental pode se tornar natural para mim. E agora, à medida que tudo fica mais quieto, deixe a mente descansar sobre uma verdade simples. Você não precisa continuar pensando como pensava. Você não precisa continuar repetindo os mesmos limites. Você não precisa continuar dormindo com as mesmas imagens de medo. Você pode entregar ao sono uma nova imagem, uma nova frase, uma nova direção, um novo comando. Minha mente está aprendendo a prosperar. Meu subconsciente aceita pensamentos de riqueza. Minha identidade está crescendo. Minha disciplina está sendo formada. Meu valor está sendo desenvolvido. Minha fé está se tornando mais calma. Minha persistência está ficando mais forte. Minha prosperidade está sendo construída de dentro para fora. Durma com essa ideia. A riqueza começa dentro. A riqueza começa como pensamento dominante. A riqueza começa como imagem aceita. A riqueza começa como disciplina repetida. A riqueza começa como valor criado. A riqueza começa como fé sustentada. A riqueza começa como persistência silenciosa. A riqueza começa quando você deixa de se ver como alguém preso à escassez e começa a se reconhecer como alguém em formação, alguém que aprende, alguém que cresce, alguém que constrói, alguém que permanece. O sono pode vir.
A mente pode soltar, o corpo pode descansar e o subconsciente pode continuar recebendo a direção. Riqueza, disciplina, valor, merecimento, fé, persistência, prosperidade, clareza, calma, construção, liberdade. Deixe essas palavras ficarem, deixe que elas se espalhem, deixe que elas atravessem o silêncio, deixe que encontrem um lugar mais profundo da mente. Minha mente está em paz, minha mente está aberta, minha mente está aprendendo, minha mente está recebendo uma nova direção, minha mente está sendo orientada para a riqueza. Minha mente está sendo orientada para a disciplina. Minha mente está sendo orientada para a prosperidade. Minha mente está sendo orientada para uma vida maior, mais consciente, mais firme, mais livre. E enquanto você descansa, não há necessidade de pressa. A semente está plantada. A direção foi entregue. A mente profunda recebeu a mensagem. A riqueza já não precisa parecer distante. A prosperidade já não precisa parecer estranha. A disciplina já não precisa parecer pesada. O crescimento já não precisa parecer perigoso. A nova identidade já começou a criar raízes. Calma, forte, silenciosa, persistente, próspera. E enquanto a noite continua, essa nova identidade continua crescendo dentro de você, em silêncio, com profundidade, com fé, com direção, com riqueza mental. Durma em paz. A sua mente sabe o caminho. Durma em paz. A semente foi plantada. Durma em paz. O subconsciente continua aprendendo. Durma em paz. A prosperidade está se tornando familiar. Durma em paz. A sua nova identidade continua crescendo. E enquanto a noite cobre o mundo em silêncio, uma verdade permanece dentro de você. A riqueza começa na mente que aprende a acreditar, cresce na mente que aprende a permanecer e se torna real na vida daquele que acorda, dia após dia, pensando, agindo, criando e persistindo como alguém que já decidiu prosperar.